Olá pessoal, beleza galera? Gente, então hoje eu estou gravando um vídeo da aula de Sociologia. Nós estamos na segunda aula de Sociologia e o meu objetivo com vocês hoje é conversar sobre um conceito que é o conceito de ideologia. O que significa ideologia, tá bom? Para falar desse conceito, nós vamos usar três bases. A gente vai falar de ideologia a partir do conceito de senso comum. A gente vai falar de ideologia a partir do pensamento de Karl Marx e a gente vai falar de ideologia a partir do pensamento de Antônio Gramsci, tá bom? Gente, então, para começar esse tema, eu vou deixar duas frases para vocês pensarem. A primeira frase é assim: o homem constrói ou é construído pela sociedade? Então, o homem constrói ou é construído pela sociedade? Deixa essa frase para vocês pensarem. A outra frase que eu vou deixar para vocês pensarem um pouquinho, gente, é essa aqui, ó. Não é a consciência que determina a vida, mas é a vida que determina a consciência. Então, mais uma vez. Não é a consciência que determina a vida, mas é a vida que determina a consciência. Então, eu vou deixar essas duas frases para vocês pensarem e no final da aula a gente volta na discussão desse tema. Gente, então, primeira coisa, vamos ver aqui o significado de ideologia a partir do senso comum. A gente sempre fala assim, mas o que é ideologia? O que é uma coisa ideológica? Gente, será que todo mundo tem ideologia? Será que ideologia é aquilo que a gente não concorda? Ou será que ideologia é somente algo político? A gente costuma falar, gente, no seguinte, que todos os seres humanos, não importa de onde venham, todo mundo tem ideologia, tá bom? Existem algumas ideologias que são mais orgânicas, tá? Ou seja, a gente vai reproduzindo conforme a gente vai vivendo em sociedade, a gente vai aprendendo com as pessoas mais antigas, com as tradições, com a nossa vivência. E nós temos também a ideologia que ela é fabricada, que muitas vezes é uma ideologia que parte ali de mídia, de jornal, de indústria, de música, de televisão, que é muitas vezes a chamada ideologia produzida por indústria de massa, tá? Mas todo mundo tem ideologia, gente. Não existe um ser humano sem ideologia, tá? Ideologia não é só política, não é só pensamento econômico, não é só pensamento filosófico. É a forma como a gente vê o mundo. Agora, existe a questão. A forma como a gente vê o mundo, ela é orgânica nossa, a gente já nasce com uma maneira de ver o mundo, ou a forma como a gente vê o mundo são ações que acontecem no decorrer da nossa vida, são ações que acontecem na nossa vivência em sociedade que vão criando a nossa perspectiva sobre a realidade, vão criando a nossa forma de ver a sociedade. Bom, isso vai ficar para vocês pensarem, gente, para vocês analisarem um pouquinho, tá bom? Então essa é a ideia. Será que nós criamos a nossa própria ideologia? Ou será que a nossa ideologia é fruto das ações da nossa vida, é fruto das relações sociais que nós temos, é fruto das nossas relações com o trabalho? A nossa ideologia, a nossa forma de ver a sociedade, a definir nossos valores, é a forma como as coisas são impostas para a gente, pelo governo, pelas mídias e assim por diante. Então, será que é uma coisa nossa ou será que ela é construída em nós? Então, vou deixar isso para vocês fazerem essa reflexão, tá bom? Pensem lá nas duas primeiras frases do início da aula para a gente discutir bem esse assunto. Vamos falar um pouquinho, gente, do conceito de ideologia a partir do pensador Karl Marx, tá? O Karl Marx, gente, ele é um grande pensador da sociologia. A gente sempre vai falar dele, principalmente sociologia e história. Não existe como falar dessas ciências sem falar em Karl Marx, tá? O Karl Marx, ele é uma referência muito importante. E o Karl Marx, gente, ele escreve um livro que chama Ideologia Alemã. E ele busca, através desse livro, esmiuçar esse conceito de ideologia. Pois bem, gente,
O Marx ele fala o seguinte, que existe a ideologia dominante. Então o Marx ele tem a seguinte compreensão. Todo mundo tem ideologia, mas existe a ideologia que domina e a ideologia das pessoas que são dominadas. Então o Marx fala que a sociedade é dividida em duas partes. Você tem a burguesia, a classe rica, que ela quer se manter rica, e você tem o proletariado, que é a classe pobre, que é a base da sociedade, que são os trabalhadores. E a burguesia, ela quer sempre manter-se no poder, e para se manter no poder, ela precisa fazer com que o pobre aceite ficar na condição de pobre. E aí então o Marx chama isso de ideologia dominante. Ou seja, a elite vai criando estratégias, tanto culturais como sociais, para conseguir sempre manter os dominados sob o controle. Então esse é o pensamento do Karl Marx. Ele chama isso de falsa consciência ou ele chama isso de alienação. Professor, isso está ficando muito subjetivo. Tem como a gente deixar isso mais concreto? Tem, gente. Dá para a gente deixar isso mais concreto, sim. O que eu posso dar de exemplo para vocês, vamos imaginar o seguinte. Quando a gente olha uma pessoa que é pobre, aí a gente pensa assim, ela é pobre porque ela não se esforçou. Será que os veículos de comunicação, de informação, não buscam criar essa imagem na nossa cabeça? Ou quando eu vejo uma pessoa rica, eu penso assim, ela é rica porque ela merece ser rica, tá? Ou quando eu vejo, por exemplo, pessoas que foram despejadas das suas terras, aí eu penso assim, essa terra não era deles, tá bom? E aí, assim, gente, eu nunca paro para pensar que, por exemplo, se a gente pensa na terra no Brasil, a maior parte da terra brasileira, ela pertence a um pequeno grupo da sociedade. E esse grupo, praticamente todo, a gente sabe que essas terras foram dadas e griladas. E a gente nunca vai pensar assim, essa terra deveria ser minha também. Essa terra deveria ser de todos. A terra tem uma função social. A gente nunca para pensar nisso. O fazendeiro, na verdade, muitos fazendeiros não são donos de verdade das terras que eles têm. Mas a gente aceita. A gente aceita por quê? Porque, segundo Marx, tem a falsa consciência de que ele é dono daquilo, aquilo é esforço e é mérito dele, e que a gente não tem aquilo porque a gente não merece. E isso é um pensamento criado na nossa cabeça, que é feito através da indústria cultural, a indústria de massa. Fica reproduzindo ideias, mostrando que, na verdade, isso é de direito deles, essa riqueza toda, e a pobreza é de direito nosso, porque nós não lutamos tanto para conquistar aquilo que eles têm. Gente, então essa visão de mundo distorcida, ela é produto da ideologia de massa, segundo Karl Marx. O Marx fala, a educação ela é feita muitas vezes para alienar os interesses, os valores que são passados na escola, nas salas de aula, são feitos muitas vezes para deixar a pessoa naquela situação que cabe a ela. A mídia, muitas vezes, ela tem esse papel de distribuir valores, de distribuir informações, de muitas vezes colocar um grupo da população como superior e um grupo da população como inferior. Um exemplo que eu gosto de pensar para falar disso, gente, era uma novela que ela tinha uma divisão bem clara assim, de valores. Tinha as empregadas sempre usavam roupas extravagantes, as empregadas sempre falavam errado, enquanto as patroas sempre falavam muito bem, tinha uma cultura sempre mostrada como superior. Isso, gente, é uma forma de criar um preconceito. Falar assim, essa pessoa é empregada porque ela tem essa condição de falar, essa condição de viver. E essa pessoa pode mandar nessa outra porque ela tem uma cultura melhor. Isso o Marx chama de falsa consciência e ele chama de, literalmente, ideologia de dominação, gente. Então, muitas vezes, nós pensamos de alguma maneira sobre algo, não é porque aquilo é realmente nosso, mas porque aquilo foi colocado dentro da gente pela mídia, pelos livros,
pelos próprios professores, pela sociedade que a gente vive. E assim as desigualdades são legitimadas. O rico é rico porque ele merece, o pobre é pobre porque ele merece. Mas o Marx ele fala que isso pode ser transformado, gente. Tá? O Marx ele fala que o povo, através da educação, através da formação, através da consciência, vai se tornar cada vez mais consciente da sua importância, e aí então ele vai conseguir combater essa ideologia dominante e ele vai conseguir mudar essa balança da sociedade. E aí então isso cabe ao conhecimento, cabe aos estudos, cabe à pesquisa, e assim a gente vai cada vez mais evoluindo, e evoluindo a gente vai conseguir combater esse tipo de pensamento de dominação. Tá? Que o pobre ele precisa ser pobre e o rico ele deve ser rico porque ele merece aquela condição. E o pobre não trabalha o suficiente para conseguir o que realmente o rico conquistou. Então, assim, gente, depois dessa aula eu quero que vocês sempre assistam o jornal, vejam as novelas, ouçam as músicas e pensem realmente sobre o assunto. Será que o jornal, a novela, será que os grupos de WhatsApp, eles são realmente verdadeiros nas suas informações? Ou será que eles querem direcionar nosso pensamento? Né? Hoje eu vejo uma ferramenta assim bem perigosa que é o WhatsApp, e eu vejo assim uma distribuição de fake news e distorção da realidade muito grande para fazer a gente criar heróis e lideranças. Então acho que a gente sempre tem que questionar, que é uma ideia do que o Karl Marx fala. A gente tem que ter criticismo, uma capacidade de analisar as coisas com pensamento crítico e entender a realidade de uma maneira mais profunda. Agora vamos ver um outro pensador muito legal também, gente, tá? Que é o Gramsci, que é um pensador italiano. O Gramsci, gente, ele fala que todo ser humano, que todas as pessoas também têm ideologia. Não existe pessoa, não existe ser humano sem ideologia. Ele fala assim, todo mundo é ser ideológico. Ninguém é neutro no mundo, gente. Ninguém vive de maneira neutra. Todo mundo tem tendência a pensar. Tá? Todo mundo tem ponto de vista. Todo mundo analisa a ótica da sociedade a partir de conhecimentos pré-estabelecidos, ou culturalmente, ou socialmente, ou pela tradição. Só que o Gramsci fala o seguinte, que existem duas ideologias. Existe a ideologia que está no controle e existe a ideologia daquelas que estão controlados. E ele fala que isso é uma balança, que sempre aqueles que estão no controle querem manter-se no controle e aqueles que estão, né, na base da sociedade querem almejar alcançar esse lugar. E o Gramsci ele fala que a gente não precisa fazer uma guerra ou uma revolução para transformar tudo isso. Ele fala que a gente tem que desenvolver consciência, desenvolver aprendizado. Ele acredita na erudição, e quanto mais a gente estude, mais a gente vai conseguir escapar dessa condição de alienado e vai conseguir enxergar a sociedade com mais profundidade. Muito bem, gente. Então, diante dessa conversa, eu quero que vocês pensem o seguinte. A primeira coisa, nós somos o que somos porque somos, ou nós somos o que somos porque somos frutos da sociedade? Será que a nossa forma de pensar, a nossa consciência, ela é intrinsecamente nossa? Ou será que a nossa consciência, na verdade, ela é uma construção cultural, ela é uma construção social? Gente, eu vou deixar isso para vocês pensarem e junto com isso, tá? Com essas frases para vocês analisarem, para vocês pensarem um pouquinho, tem uma música muito legal e essa música ela se chama Televisão, tá? Que é do Arnaldo Antunes. Aí eu vou deixar também hoje para vocês essa música do Arnaldo Antunes para vocês ouvirem e aí vocês vão fazer essa reflexão. Será que a forma que eu penso é uma coisa intrinsecamente minha? Ou será que a forma que eu penso e acredito que as coisas são é algo ideológico, é algo que foi criado para me definir como para dar um padrão para a minha forma de viver? É algo que foi criado para determinar como eu devo viver. Determinar como eu devo viver. Então, vou deixar essa letra de música depois para vocês. A musiquinha para vocês ouvirem também. E aí, gente,
Na semana que vem a gente faz uma atividade, bate um papo sobre esse assunto, tá bom? Espero que eu tenha conseguido esclarecer esse conceito de ideologia. Então, basicamente, né, a ideologia é a nossa percepção sobre a realidade. Mas essa percepção, ela é intrinsecamente nossa, é a gente que constrói, ou a nossa vivência em sociedade e os meios de informação e comunicação criam isso na nossa mente, nossa forma de ver o mundo, né? Nossas ideias de certo e errado, o que deve ser ou o que deve não ser, tá bom? Pessoal, então, um bom estudo para vocês. Não esqueçam de ouvir a música. Valeu, galera!